intervalo de rating para quem está nessa faixa vai aprender bastante. Encontrou F-Card, jogador da França. É isso, França. Vamos fazer o nosso primeiro lance. Cavalo em F6 foi jogado. Indian Game, né? Abertura é uma defesa índia. Aqui ele jogou corretamente. C4. Ele está buscando posições de Grunfeld. Vamos ver se ele vai entrar na defesa Grunfeld. Vamos preparar aqui o fianqueto do bispo. Aqui eles chamam de defesa índia do rei, mas aqui você pode transpor ainda para Grunfeld. Ele não foi ainda para Grunfeld. Vamos seguir o desenvolvimento do bispo em fianqueto. Já tem uma pressão nessa diagonal. Quando seu adversário avança aqui o C4, é interessante ter essa pressão, porque não tem mais o peão de C para defender a diagonal. Agora a gente vai pensar. Na Grunfeld, aqui você pode escolher entre duas defesas, na verdade. Você pode deixar ele fazer o E4, que aí você vai para uma índia do rei. Ou você pode fazer direto D5, que aí ele toma, você toma, e ele joga E4, você toma de cavalo e vai para uma posição de Grunfeld. Que eu acho que é o que vai seguir na partida. Se peão toma, cavalo toma. Aqui, ó. Defesa Grunfeld, variante das trocas. O próprio site aqui já informa a defesa. Grunfeld, variante das trocas. F-Card, jogador de 902 de rating. A gente tem que trocar. Ele vai retomar. E agora, quais são os planos aí típicos dessa defesa? Em geral, quem joga defesa Grunfeld quer jogar um C5. Começar um ataque nesses peões aqui. Nos peões centrais. Com cavalo, bispo, peão. É uma defesa boa, é uma abertura boa tanto para as negras quanto para as brancas. Agora a gente vai pensar como que vai aproveitar nosso desenvolvimento, né? Eu acho que C5 cabe bem. Já atacando o centro. O que diz o site é defesa Grunfeld, variante das trocas moderna, né? Variante das trocas moderna. Além de atacar o peão central, estamos fazendo um raio-x aqui também. Nosso adversário está jogando muito bem. Não é um adversário iniciante, com certeza. Deixa eu só ver aqui quanto tempo de conta que ele tem. Ele está jogando a teoria aqui no fino da teoria. 11 de agosto de 2023. Tem algum tempo já. Então é um adversário estudado. Pode ser outro adversário de rating grande, né? Não vou subestimar ele aqui. Eu vou fazer o rock. Aproveitando que ele não pode tomar. Aqui ele jogou bem. Ele cortou, né, a conexão do meu bispo. Vai ter alguns barulhos aí de oficina, mas não dá para tirar isso na edição. Vamos ver aqui agora o que a gente vai jogar contra essa variante.
Eu acho que o ideal é atacar o centro. Desenvolver peça e atacar o centro. Parece ser bom. Parece ser o lance. Mesmo que eu perca essa partida aqui, eu vou postar. Eu não tenho isso de, perdi a partida e eu não vou postar no canal. Não, essa partida aqui está sendo muito instrutiva. Até para mim estudar depois a defesa Grunfeld. Essa partida aqui até agora está jogando fino. Isso daqui pode ser Karpov versus Kasparov que jogaria isso. Essa defesa Grunfeld aqui. É só o fino do fino da teoria que ele está jogando. Desenvolveu o cavalo pressionando o centro. Se ele avançar, tá caindo o peão. Fez correto. Eu vou cravar esse cavalo agora. Eu acho que ele não tem sacrifício desse tipo, né? Porque eu tomo de torre. Muita gente, se eu não tivesse a torre aqui, ele podia sacrificar, que eu ia tomar de rei. Ele ia tirar o cavalo com cheque e ia tomar o bispo. Mas aqui não existe essa possibilidade. Certo. Jogando bem. Aqui um lance que eu gosto muito nessa posição é dama em C7, colocando pressão no peão central. Tem um A6 aqui também para fazer uma pressão no bispo. Mas eu prefiro dama em C7, conecta as torres. Faz duas coisas ao mesmo tempo, é um lance bom. Ele questionou o bispo, a gente vai tomar. Ele tá ameaçando um lance interessante aqui, que é esse E6, né? Esse lance aqui, que ele debilita a minha estrutura. Então vou impedir isso. Vou jogar o E6 para impedir o E6 dele. Esse jogador aqui é muito forte. Eu não sei se ele tá usando subterfúgio para
Pra ficar bom na posição. Sinceramente, eu não quero saber também. Eu vou tentar jogar aqui o que eu sei. Até porque a partida pode ficar interessante mesmo caso ele seja trapaceando. Meu adversário fez o lance. A oficina aqui do lado tá fazendo um pouquinho de barulho, mas eu vou tirar na edição. Dá para remover isso na edição. Vamos pensar no nosso lance então. Eu acho que ele tá planejando avançar. Dito isso, a gente vai tomar então. Vamos fazer uma troca aqui no centro. Eu vou editar um pouco esse barulho que ficou da oficina. Vou botar ali os sinais no vídeo. Bem, aqui a gente vai desenvolver a torre. Agora a gente tem que escolher qual a torre que faz mais sentido. Eu creio que aqui é a torre de F. Torre de F em D8 faz sentido. Também posso ter umas manobras de cavalo. Aproveitando que o bispo aqui está escravo, né? O bispo não pode sair, senão cai o peão. Certo. Eu tô pensando em, eu tô pensando em um tema tático aqui, mas não sei se vai funcionar. Eu gosto desse lance aqui. H6, impedindo aqui o bispo dele. Já dou uma casinha aqui pro rei também. Sair dessa diagonal. Ataquei o bispo. Ele pode tomar aqui. Só que aí eu tomo. Ele toma. Aqui a gente vai pra confusão.
Certo. Aqui ele fez um lance muito bom. Eu acho que esse adversário não tá limpo. Ele ameaçou aqui um descoberto. Ele continua ameaçando aqui. Aí agora vai ficar difícil a nossa posição. Vai ficar muito difícil. Tanto que eu não tô vendo outra opção a não ser voltar. Só que voltar também é passivo demais. Né? Talvez esse. Esse parece ser bom. E se ele tomar aqui, eu retomo, né? Parece ser bom. Eu acho que dá pra sobreviver ainda. Só sobreviver nessa partida agora. Deixa eu olhar aqui os dados desse usuário rapidinho. Parece ser um jogador forte. Provavelmente ele vai jogar bispo B5. Cada vez mais suspeito esse jogador. Eu não vou acusar nem nada, mas minha dama só tem uma casa. Pelo menos agora eu tô tocando aqui, né? Ele protegeu e agora quer jogar esse. Perdão. Quer jogar esse. Aí vai ter que voltar o cavalo. Acho que não precisa, né? Trazer a torre parece ser bom também. Que a torre quer vir, então eu trago outra torre. Parece ser um lance bom.
Eu ia fazer um lance aqui com volta de cavalo, mas ia ser muito passivo. Ele atacou minha dama. Aqui ele pode ter uma repetição se ele quiser já. Eu espero que ele venha pra repetição, né? Minha posição não tá muito boa. Se ele quiser repetir, a gente empata. Ou eu troco primeiro. É, aqui eu acho que eu não vou repetir não. Vou trocar primeiro. Se ele deixar, o cavalo tá vindo pra D5. Ele tem lances aqui como dama em D2 também, que é interessante. Ele pilhou aqui pra cima, né, do meu peão. Só que aqui eu acho que eu tenho esse, né? Forçado. Tá tudo protegido. É claro que ele tem aqui esse tipo de lance. Um lance interessante para ele seria esse. Eu tiro aqui a torre. E aí ele luta pela coluna. Contra esse lance eu vou melhorar o meu cavalo. Com o tempo sobre a torre. Ele trocou, vamos trocar. De novo tem uma pressão no peão de A2. Agora eu me sinto melhor na posição. Eu tenho um tema tático interessante agora, que é dama por peão, seguido de torre toma. Vamos jogar.
Ele tirou a dama, vamos tirar a nossa, protegendo o peão. Se ele pesar aqui pra cima do peão, a gente defende. Ele quer jogar a torre pra cá. Torre em B, torre em C1. Vamos jogar a dama aqui então. Aqui também parece ser bom, né? Que é melhor. Que a dama fica controlando essas diagonais, fica atacando o peão. Se a torre largar essa fileira aqui, o peão tá caindo. Ele pode querer cravar, mas eu tenho aqui sempre tem um E5 defendendo. E a gente tá melhor no tempo, né? Agora a gente vai invadir a sétima. Se ele avançar o peão aqui, eu tenho um truque pra ele. Eu acho que eu sei porque o adversário estava jogando tão bem no início. Eu vou explicar minha teoria para vocês aqui. Ele provavelmente estava usando o livro de abertura. Ele estava usando o livro de abertura do Chai-Con. Bem, vamos tomar o peão. Vamos dar o cheque primeiro. Para o rei dele ficar mais exposto.
Agora a gente vai pesar para cima desse peão central. Se ele defender, eu avanço. Esse lance aqui dele foi muito ruim. Abriu o rei. Ele é forçado a tomar. Ou defender o bispo, mas vai ficar numa posição muito ruim. E a gente está indo para um final aqui superior. Ele pode trocar tudo agora? Exatamente. Aqui o nosso plano é o seguinte: defender aqui os peões passados e começar a avançar. Passar a torre aqui por trás. Levar o rei. Cortar o rei dele, né? Passar o nosso por aqui, ó. Vamos cortar o rei dele. Para o rei não entrar. Aqui ele entregou um peão. Agora a gente tem dois peões passados e conectados nas duas alas. Abandonou. Vamos fazer a revisão da partida. Tá carregando aqui os erros, verificando os erros. E já eu venho com a precisão. Tá aí. Ele fez 77,9% de precisão. Eu fiz 85,3% de precisão. Com direito a um brilhante. Vamos passar aqui os lances. Ele abriu com D5, peão dama. Perdão, D4, peão dama. Eu fui para a defesa índia, que eu gosto de fazer esse lance do cavalo, controlando o centro. Ele foi para C4, um lance instrutivo, que já controla o centro via peão dama. Eu fiz um G6, porque nessas posições de Índia você geralmente quer desenvolver o bispo por G7. Se seguiu uma partida G7, bispo G7. Aqui é importante você saber um detalhe dessa posição. Seu adversário quer fazer o lance E4. E aqui você vai ter duas possibilidades de defesa. Você vai ter ou a defesa que é a defesa índia do rei,
Você pode ter também a defesa, como seguiu na partida, a defesa Grunfeld. Que aí ele toma, você toma. Aqui ele joga o E4, você toma o cavalo, ele retoma o cavalo. E essa aqui é a posição típica de defesa Grunfeld, variante das trocas. E aqui tem várias formas de você seguir essa defesa, mas a principal é fazer o avanço C5. Ainda tá, pode ver que ainda tá na teoria, né? Ele soube jogar a teoria aqui até o lance 7, até agora tudo teoria. Bispo C4 é um lance que já foi jogado muitas vezes nas posições de Grunfeld. Aqui o melhor é o Rock mesmo. Ali a engine fala que é para capturar, mas ainda tem essa. Enquanto houver essa pressão aqui, eu não recomendo você capturar. Espera, deixa ele fazer o Rock. Aqui ele enrolou o Rock, foi esperto. Só que aqui eu estou desenvolvendo peça em direção ao centro. Ele fez o Rock, melhor lance, e aqui eu cravei o cavalo. Geralmente, nessas posições de Grunfeld, você quer trocar esse bispo de C pelo cavalo, porque esse bispo aqui é menos ativo do que esse cavalo. Esse cavalo controla o centro. Melhor lance. Aqui ele foi para um lance bom, né? Defendendo seus peões. Opa. Defendendo seus peões. Eu fui para um lance intermediário. Eu vou tomar o cavalo, mas não precisa ser agora. Então fui para esse lance intermediário. Agora que é o momento certo de você tomar o cavalo. Espere ele perder esse tempinho aqui. Você já queria tomar, mas você esperou ele perder o tempo com H3. E agora você toma um cavalo. Ele retoma. E aqui que eu estava analisando mesmo? Acho que foi esse, né? E6, né? O computador não gosta. Eu não joguei esse lance, não? Pera aí, que hora que eu joguei esse lance? Ah, tá, é porque ele já prefere tomar em D4 aqui direto, né? C toma D4 direto. Só que eu fiz esse lance depois, né? Ainda tá equilibrado, 0.3. Jogo totalmente equilibrado. Eu acho que agora eu fiz o lance, que é o lance bom. E trouxe a trouxe de F. Aqui ele já dava aquela manobra, né? Que eu fiz depois essa manobra aqui do cavalo para E7, para melhorar a posição do cavalo. Só que eu fiz essa manobra num momento que eu achei muito perigoso, né? Que ele já tinha o torre B1 ali atacando o peão. Eu deixei isso passar. Nessa posição aqui, ele jogou. Primeiro ele veio com torre aqui na coluna D, que foi uma imprecisão. Eu tinha torre por peão que eu não vi esse sacrifício. Eu fiz um lance natural aqui, H6, impedindo o cavalo dele, o bispo dele de atacar minha torre, né? De deslocar minha torre. E agora ele veio para esse lance interessante, que faz um ataque duplo aqui. Eu ignorei isso daqui porque eu falei, vou tirar meu cavalo. Por sorte eu tinha ataque no bispo, descoberto. Vou tirar meu cavalo para manobrar. Opa. Vou tirar meu cavalo para manobrar para cá. Por sorte eu tinha um cavalo aqui, um ataque nesse bispo. Então fiz esse, foi um erro naturalmente, mas a posição, por incrível que pareça, ainda segue equilibrada. Ele fez um lance aqui muito forte. Assim, pode ver que a engenharia dá com uma imprecisão, mas é um lance que as brancas ainda têm a sua pequena vantagem. Eu fiz o melhor lance da posição, propor a troca de damas, já que tá vindo pancada, né? Ele teve a escolha certa, que não trocar, ele tá com a iniciativa. Quando você tá com a iniciativa, você não quer trocar peça. Então eu tirei porque esse lance que eu fiz esse dama aqui. Eu tirei a dama dos ataques descobertos. É muito perigoso você deixar a dama aqui, ainda mais no bispo que tá mirando no seu rei. É muito perigoso você deixar a dama aí. Só que o computador ele tem uma sequência melhor. Pode ver que a barrinha continua assim, achando a posição dos dois jogadores muito equilibrada. Ele jogou esse lance que eu tava prevendo. Joguei a dama, centralizei a dama em D5. Com a pressão também no peão. Eu não queria, falar a verdade, muito dificilmente, mesmo se eu pudesse, eu ia tomar esse peão. Porque tá acontecendo muita coisa aqui. Você tem que enxergar o que tá acontecendo aqui. Antes de você ir pra
fazer lances assim arriscados na ala, você tem que enxergar o que está acontecendo no centro. Está acontecendo muita coisa aqui no centro. Eu não vou tomar um peão que não está fazendo nada ali na ala da dama. Ele defendeu, eu não queria tomar esse peão mesmo, então tudo que ele foi me dar fez. Tudo que ele fez foi me dar um tempo. Eu aproveitei e trouxe a torre para o jogo. Ele fez um lance interessante, atacou minha dama. Eu protegi a dama, melhor lance, único lance. Um dos únicos, esse aqui é estranho, tá pendurando o peão. Aqui, nessa posição aqui, eu acho que ele tinha até uma repetição. Mas ele não quis. E aqui eu protegi o peão, que já tava capenga, ele tava fraco. Ele veio para esse lance totalmente estranho. Aqui ele começou a jogar ruim, né? Ele fez a abertura fina, perfeita. Fez ali o meio jogo até agora bom. E aqui ele fez um lance estranho. Aproveitei para botar meu cavalo. Aqui já tinha isso, né? Já era um duplo aqui no peão. Só que ainda tinha que contar com isso aqui. Esse bispo pode vir para cá atacando a dama. Pode vir para cá atacando a torre. Não seria um duplo fácil. De você sair, vou capturar. Inclusive ele tem aqui já cravando o cavalo, né? Se eu jogasse esse. Se eu jogasse esse, ele já tinha aqui, né? Perigoso. Enfim. Aí seguiu. Cavalo centralizado. Ele fez as trocas. E aqui eu vi esse tema tático. Eu acho que. Eu pensei em bispo, só que em bispo ele tá tomando. Tomando em H6. Então tomei de dama. Então esse foi o brilhante. Não achei esse lance brilhante. É um lance muito fácil de qualquer pessoa aí, iniciante ver. A engine às vezes é assim, ela dá um lance brilhante num lance que não tem nada a ver. Esse lance aqui é normal, um lance comum. Ele atacou meu peão, eu protegi. Aqui a engine dá isso, na cara da torre. Com possibilidade dele vir aqui com o peão? Não, muito perigoso, eu não ia jogar esse lance, jamais. Ele voltou à torre, com o objetivo de combater a coluna. Tirei a dama dessa coluna. Aqui a engine dava um H5 estranho, lance de engine, né? Ele veio, e aqui eu vi aquela ideia, né, de passar a torre para trás desse peão, que aí ele não ia poder avançar. Só que ele não viu a ideia, então eu fiz o plano. Ele fez o erro, A5. E esse lance é um lance excelente, esse eu concordo. Esse é um lance excelente mesmo. Porque esse foi um plano, né? Não foi bem um lance, foi uma sequência bem executada. Foi uma sequência de lances bem executada. Aqui ele quis trocar, aqui eu tenho o cheque intermediário para tirar o rei, né? Só que ele espertamente voltou à torre. E agora eu tomo um peão. Olha o lance que ele tinha que encontrar aqui. Nunca, né? Jamais. Aqui eu fui para essa sequência. Ele veio para esse F4 aqui que muito dificilmente nas suas partidas você deve jogar F4. A não ser que seja uma posição específica em que o F4 é um lance bom. Muito dificilmente você vai querer jogar F4. Porque você está expondo demais o rei. E aqui, como ele já fez o H3, as casas escuras estão muito fracas. Então eu fui pro ataque. A gente trocou a dama. E fiquei nessa posição com 3 peões a mais, que já é suficiente para vitória. Ele atacou o peão, defendi. Fui para a ideia de avanço. Já podia ter avançado antes. A engine já. Aqui, ó. É verdade, porque depois eu ia voltar à torre, né? Já podia ter avançado aqui antes. Tudo bem. Levei o rei. Ele tá chegando o rei dele. Eu tô levando o meu rei. E aqui eu cortei. Ele fez um lance que ele não percebeu que. Ele achou que eu ia tomar de peão, né? E ele capturar minha torre. Só que não. Eu tomo de torre. E ele abandonou, né? 4 peões a menos é muito, muito material. Bem, é isso. Foi uma excelente partida. Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo, que tenha sido bastante instrutivo. E essa partida aqui, ela ficou um modelo para a defesa Grunfeld. Quem quiser ir jogar a defesa Grunfeld, aprender a defesa Grunfeld, essa partida aqui ficou muito didática, porque além dos meus lances serem os da teoria, ser os lances de livro, os lances do adversário também foram os lances de livro, né? Pelo menos ali no início, na abertura, foi tudo lance de livro. Ele jogou muito bem.
Então é isso, espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Valeu, falou!